Como se defender de um ataque de bastão, né? Como a gente viu aqui na semana passada, quando eu postei um vídeo aí sobre um homem que foi atacado aí com uma barra de ferro e ele foi violentamente assassinado ali, né? Com 8 pauladas. E eu vou mostrar para vocês aqui esse vídeo e depois mostrar como que a gente pode se defender quando não tiver mais para onde correr. Aqui nós vemos ele aqui sendo perseguido, né? O cara preparando sempre para poder atacá-lo. Ele parou, parece que ele cansou, não sei. O cara parou aqui, ó, tá vendo? Ficou um tempão ele tentando conversar com o cara. Andou mais um pouquinho para frente e aqui, ó, ele baixou o taco. Era o momento dele reagir. Ele não reagiu até que o camarada realmente atacou ele pela primeira vez, né? Depois disso aqui ele fez mais um outro ataque, né? Que foi esse agora quando ele já está caído. Mesmo assim ele caído, ele conseguiu recuar ali e ir para trás. Vai mostrar agora a terceira vez, ó, agora aqui acertou em cheio. Aqui nessa daqui ele caiu e depois que ele caiu o agressor aplicou mais 6 vezes, 6 golpes na cabeça dele. Você vai ver aqui na barra de ferro aqui, ó, na barra aqui está até vermelha de sangue, né? Então não tinha outra alternativa a não ser correr. Como ele não conseguiu correr mais, né? Ele poderia ter se defendido, poderia ter partido para cima ali do agressor e ter sobrevivido. Vou mostrar como que a gente poderia fazer isso agora na sequência. Então, geralmente o ataque de bastão, de madeira, o cara ataca com a mão só, segura. Então ele atacando com a mão só, você vai entrar, preparou para atacar, tá vendo? Você vai entrar, tem que se aproximar, não pode se afastar. A força do bastão está na ponta e mais ou menos nessa região próxima do centro. Daqui para baixo ela perde a força. Então você tem que se aproximar. Ele preparou para bater, eu entro. Porque se ele bater, mesmo que ele bata, a potência do golpe dele já diminuiu muito. Não vai ser o suficiente para me derrubar. Ao mesmo tempo que eu entro, protegendo aqui o queixo, ó, protegendo a cabeça, protegendo o queixo, eu já entro com a cabeça aqui, ó, e aplicando o golpe na região do pescoço. Por quê? Na vida real a gente não pode vacilar. Então muita gente ensina essa técnica para você pegar aqui e dar a joelhada. Muitas vezes a joelhada não anula o adversário, tá? Ela não derruba a pessoa. Às vezes você vai pegar, não vai acertar onde tem que acertar direito, ou o cara vai aguentar a primeira pancada. E aí a pessoa começa a falar para você fazer um monte de joelhada e sair batendo de qualquer jeito, tá? Quem tem técnica para aplicar a joelhada, beleza. Agora você que está começando, você que está fazendo as coisas muito na força ainda, se você ainda for mais fraco do que o seu adversário, você não vai conseguir anular o cara desse jeito. Então a gente escolhe sempre a maneira mais simples e mais eficiente. Pescoço, uma região muito macia, vulnerável, onde qualquer impacto com qualquer força, qualquer pessoa, causa um dano muito grande. Então pode ser o tamanho do cara que for. Se você aplicar um golpe aqui no pescoço, seja assim, seja com a faca na mão, de frente, de lado, com um soco, com um dedo, qualquer pessoa de qualquer tamanho vai sentir e vai anular ela, tá? No mínimo ela já não vai ter reação. Princípios básicos da defesa pessoal do método Taipan. Se ele não respira, ele não luta. Se ele não enxerga, ele não luta. E se ele também não anda quando você quebra uma perna dele, alguma coisa, ele não luta. Então você tem que anular um desses pontos, tá? Ou você consegue tirar o ar dele para que ele não possa lutar, bater em pontos em que ele não possa respirar, ou você tira a visão, ou você consegue causar uma fratura para que ele não possa se movimentar. Bom, então no caso da defesa do bastão, você entra, se aproxima do pescoço, de preferência, tá, gente? Se vocês quiserem arriscar a joelhada, é com vocês mesmos. Eu sugiro ir direto ao ponto, é a sua vida que está em risco. Quem viu o vídeo sabe o que aconteceu com o cara. O cara tomou 9 pauladas na cabeça, né, com uma barra de ferro. O cara estraçalhou a cabeça do cara no chão, tá? Então a gente não pode errar na vida real. Então ele preparou, entrei, tá? No caso do camarada, ele estava segurando com as duas mãos. E aí fica mais difícil você conseguir fazer entrar aqui assim. Então você tem que se aproximar com velocidade, sempre com essa base aqui, ó, que é como se você estivesse pedindo por favor não me ataque, mas sem ele perceber que você vai reagir. Pô, cara, qual é, cara? Eu não quero. Entendeu? Por favor, cara, não ataca não. E já entra, tá? Então no momento em que o cara estava com o bastão nessa posição,
a vítima poderia ter reagido. Ele várias vezes ficou assim, dessa forma. Então aqui, ó, eu tenho uma velocidade muito grande para chegar e acertar primeiro o pescoço dele, acertar o queixo, para desmaiar. Ou posso simplesmente aplicar um chute na boca do estômago e sair correndo. Lembrando que o princípio da defesa pessoal, sempre o primeiro passo é correr, tá? Deu para correr, corre. Não enfrenta o cara que está com uma arma, nem que seja um pedaço de pau. Você corre. Se por um acaso faltar fôlego, corre em volta de um carro. Com um pedaço de pau, ele não consegue me acertar se eu ficar dando volta no carro até chegar ajuda, né? Enquanto eu vou gritando, pedindo socorro. E ele se cansa. Agora, se eu estou numa situação onde eu não tenho opção, como foi o caso do vídeo, eu vou ter que reagir. Ele deu essa pausa, eu ataco primeiro. Depois, o cara parou assim, ó. O agressor parou dessa forma. Mais fácil ainda. Até ele levantar isso aqui para bater, vai. Eu já acertei de novo. Ó, já acertei, ó. Ué, cara, faz tudo. Tá? Então, já acertei. Então era muito mais fácil quando ele baixou. E em nenhum desses momentos a vítima reagiu. Agora, lembrando que ele vai atacar, bloqueia e se aproxima, tá vendo? O bastão vai pegar, tá? Mas não com força suficiente para te derrubar. Você vai conseguir salvar a sua vida aqui, protegendo sua cabeça, mas o seu golpe, quando entrar, vai de fato derrubar qualquer pessoa, porque um golpe aplicado aqui nessa região do pescoço, aqui na traqueia, na laringe, não tem uma pessoa que suporte, tá? Então, vamos... Só uma observação importante aqui é que defesa pessoal você não consegue aprender num curso de final de semana, tá? É óbvio que se você já pratica arte marcial, o curso que você faz em um dia de aula vai te agregar bastante, porém ele não vai ser o suficiente para que você de fato consiga praticar aquilo na vida real, tá bom? Você vai ter que praticar em casa, vai ter que achar alguém para treinar com você em casa para que você possa ter de fato um bom resultado quando você tiver que usar aquela técnica, tá? Um outro ponto interessante é que quando você pratica de fato defesa pessoal, você tem um treinamento, você não tem um treinamento apenas desses movimentos que você está vendo aqui no vídeo, tá bom? Aqui você vê que ele está no início, então eu estou pegando bem leve, estou fazendo os movimentos mais desenhados. Esse grau de treinamento vai se intensificando, ficando cada vez mais real para que ele possa de fato estar preparado para o dia em que ele tiver que enfrentar uma situação de verdade, tá bom? Então qualquer um de vocês que vier treinar vai aprender a técnica, mas com o treinamento ele vai se intensificando para que você possa estar apto de fato a enfrentar uma situação dessa, tá? Um dos pontos interessantes que muita gente esquece de treinar é qual é o ponto de vista de quem está atacando, tá bom? Então você precisa entender o que é esse ataque, né? O que é você usar um bastão, um pedaço de ferro para você atacar alguém, você sentir como é isso, qual a velocidade que você tem, o tanto de força que você coloca, a resistência que tem quando você aplica o golpe e tem uma resistência contra você. Então você precisa entender como é um atacante para que você possa de fato entender o que realmente funciona na sua defesa, tá? Quais são os riscos que você vai correr e o que de fato você vai precisar proteger, o momento certo de agir. Então quando você sabe como é o ataque, quais são as falhas do ataque, você naturalmente vai saber qual é o melhor momento, quais são as falhas, qual é o impacto que você vai ter, qual o prejuízo que você vai ter ao você aplicar uma técnica dessa para se defender de um agressor. Então tudo isso, todo esse conjunto, você tem apenas treinando, né? Fazendo aula ali semanalmente, uma aula por semana que tem ali. Então você vai aprender não apenas essa defesa, né, contra o bastão, mas também outras defesas em outras situações onde você vai entender como é um atacante. Você não vai aprender apenas a técnica para se defender, mas você vai saber o mais próximo possível da sensação real de um ataque, tá? O nosso objetivo é deixar você mentalmente preparado, né? Emocionalmente preparado, para que quando chegue na hora você não fique ali congelado, né? Não fique paralisado, e você saiba reagir e saiba o que esperar, pelo menos o máximo, né, que você puder prever, tá bom? Porque só você fazer um movimento ali com seu coleguinha, o máximo que ele vai fazer é deixar você preparado para se defender de um outro coleguinha que venha fazer um movimento de uma forma amigável, tá? A vida real, as coisas não são amigáveis, a pressão é forte, a força, o camarada vem com toda a força,
ninguém está brincando ali e é a sua vida que está em risco. Então, precisa treinar, não adianta você fazer isso uma vez só ou uma vez a cada mês, sei lá. Então, o importante é treinar todos os aspectos possíveis e fica aí a dica, você vai ver esse treinamento aí, você sabe que tem maior intensidade dele aí na continuidade. Isso, repara aqui no caso, como é que calcula a distância, ó, tá vendo a distância? O atacante ele vai calcular isso aqui, ó, ele não está calculando bater com isso aqui. Então eu tô mirando aqui, ó. Se ele se aproximar, olha só, aqui, ó, olha como é que ele se aproximou. O máximo que ia bater nele era essa região aqui, basicamente não ia doer, ó. Se afasta mais, ó, mãos pra frente, protegendo o rosto, fazendo de conta que você não vai reagir, tá? Fica na distância que dá para se aproximar. Vai se aproximando de uma forma que você consiga agir rápido, tá? Também não adianta você querer fazer dessa distância que você não vai conseguir fazer rápido antes do seu adversário atacar. Ó, daqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ele já conseguiu bloquear com o cotovelo e já não machucaria ele, tá? A cabeça dele já estaria bem aqui, ó. Então eu não conseguiria machucar. Ainda que eu conseguisse pegar um pouco aqui nas costas, não derrubaria ele. Porém, o golpe dele vindo no meu pescoço certamente me derrubaria. Se não me derrubasse, no mínimo eu ia ficar um tempo assim e ele poderia aplicar o segundo, terceiro, a quarta técnica. Agora com as duas mãos, hein? Ó. Isso aí, ó. Entra primeiro, vai. Isso. Isso. Preparou. Sempre. Isso. Isso aí. Se aproxima o mais rápido possível, protegendo a cabeça e aplicando já o golpe com a outra mão no pescoço. Pode ser com o dedo frontal, assim, ou um soco, tá? Bem aqui no palmo de Adão, vai ser o suficiente para você neutralizar o ofensor. E aí você segue o golpe, bateu aqui, já segue dedo no olho, chute no saco, joelhado, o que você quiser fazer depois, você pode fazer. Porque uma coisa é o treino, a outra coisa é o jogo. Você saber o que fazer não significa que você vai conseguir fazer, tá? A vida real é bem diferente, você vai estar na adrenalina, você vai estar com medo, a pessoa não está aqui controlando, ela vai vir com toda a força mesmo para poder te acertar. Então se você não treina, fica ainda mais complicado de você fazer isso na vida real. Não acho que você está vendo no vídeo vai ser o suficiente para você se defender. Você tem que vir, você tem que treinar. Aqui você vai treinar a técnica certa para você aplicar o golpe. Você vai aprender também a segurar a pressão diante de uma situação onde você vai ficar com um pouco de medo, com adrenalina. Não vai ser igual à vida real, mas vai se aproximar o máximo possível para que você na vida real você consiga segurar ali a sua calma, tá? Para você poder reagir. Lembre-se disso, gente. Não fiquem assistindo vídeo, só assistindo os vídeos no YouTube, achando que vai ser o suficiente. Tem que treinar com condicionamento físico, fazer exercício para que você consiga correr, tá? E o cara não te alcançar. Só isso aí já vai te livrar de pelo menos 70% dos problemas. E para quando realmente você tiver que sofrer um ataque, tiver que se defender, né, tiver que reagir, você saber o momento certo, você saber a técnica certa para entrar. Então venha treinar com a gente aqui. Você vai aprender tanto o karatê quanto a defesa pessoal, que são técnicas como essa que a gente ensina aqui, tanto para defesa com bastão, para defesa para quem está te enforcando, estrangulando, ou para defesa contra facas e armas e tudo mais. É claro que a gente ensina todo esse tipo de defesa, mas isso não é uma carta mágica que vai te tirar de todos os problemas, tá? O ideal é sempre você fugir e evitar, e é isso que a gente ensina em primeiro lugar. Mas se você estiver numa situação onde você não tem para onde correr, isso pode salvar a sua vida. Então a gente aguarda você aqui no Espaço Orlando. Ouça!